Eu vou conversar agora, a gente está recebendo várias pessoas da comunidade judaica, várias pessoas, inclusive, de descendência árabe, para a gente poder fazer um debate aqui de alto nível, para buscar o entendimento dessa situação que está acontecendo. E nesse momento a gente vai conversar agora com um radialista que mora em Holon, cidade no distrito de Tel Aviv, em Israel, Marcos Susskind. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, desejar aí um bom dia. Eu queria entender o seguinte, o Marcos tem um abrigo dentro do próprio apartamento dele, né? Quantas vezes você teve que correr para lá, Marcos? Bem-vindo. Eu não tenho condições de contar, mas no primeiro dia, entre as 6h38, que nós fomos pro abrigo a primeira vez, e às 10h30, eu acredito que nesse espaço de 2 horas nós devemos ter entrado no abrigo por volta de 10 a 12 vezes. Depois nós tivemos um espaçamento muito grande dos foguetes, das 10h30 até as 19h30 no primeiro dia, provavelmente mais umas 4 ou 5 vezes. E aí nós tivemos um período de tranquilidade das 19h30 do sábado até as 11h30 da segunda-feira, ou seja, toda a noite do sábado para domingo, todo dia de domingo, a noite de domingo para segunda, não tivemos nenhum bombardeio aqui em Holon. E às 11h30 de segunda-feira tivemos novos bombardeios aqui sobre Holon, voltamos a entrar ao abrigo algumas vezes, ontem entramos no abrigo 3 vezes e hoje ainda, graças a Deus, nenhuma vez. Porque se o ouvinte que ouve que a gente vai para o abrigo, que a gente está recebendo bombardeio, para que ele se tranquilize, pode parecer ridículo para quem está ouvindo, mas a gente aqui está mais tranquilo do que você que está andando de carro em São Paulo e parando em um farol. Isso é importante saber, porque no farol, quando o sujeito chega com uma faca ou com um revólver e quebra o teu vidro, te ameaça, não tem sirene antes. Aqui nós somos avisados quando vem um bombardeio. Nós recebemos uma sirene que avisa que essa cidade está sob risco. Nós temos, em Holon, temos 90 segundos para chegar ao abrigo, que é tempo mais do que suficiente. E nós temos um sistema eficiente chamado domo de ferro, pelo qual sobem foguetes para derrubar o míssil inimigo. Então, se o míssil inimigo cai, Deus me livre, na cidade, o número de mortos e de feridos e de prejuízos materiais é muito grande. Mas com o domo de ferro explodindo, o míssil inimigo lá no alto, o que ocorre é que o máximo que cai são os destroços desse míssil, que pode eventualmente cair em cima de um automóvel e amassar um automóvel, pode cair num jardim e estragar parte das flores, mas não gera perigo de morte, perigo de danos materiais mais significativos. Sim. Então, nós nos sentimos bastante seguros com o sistema domo de ferro aliado ao sistema de sirenes que são tocadas, porque um sistema computadorizado analisa a trajetória do míssil inimigo e ele estima onde vai cair e nos avisa com tempo suficiente para nos protegermos. Perfeito. Marcos, eu preciso ir para um rápido intervalo. Para você que está no rádio, um break muito curto. Não sai daí que a gente já volta, são 10 horas e 30 minutos. E para você que está na TV Jovem Pan News, a gente segue por aqui com imagens ao vivo da faixa de Gaza, novas explosões registradas, muito barulho. Desde terça-feira, se eu não estou enganado, Maninho, a gente viu uma intensificação aí desses ataques, dessa resposta de Israel ali na faixa de Gaza. São mais de 300 mil reservistas que estão convocados para estarem justamente nessa região. Temos aí um número de mais de 2.500 mortos, seja no território de Israel, seja na região onde há uma concentração significativa aí de palestinos. E se a gente analisar, é a maior guerra dos últimos 50 anos. Sim. Sem sombra de dúvidas, já podemos ter aí essa marca, essa triste marca de termos aí uma guerra em pleno outubro de 2023, que é a maior dos últimos 50 anos. Cadê? O Augusto está conectado, Mari? Deixa eu voltar com o nosso Augusto. Augusto, eu queria um pouco do teu parecer aí sobre essa discussão que a gente estava fazendo aqui em relação ao território da faixa de Gaza, né? Qual que é o destino dele, na tua avaliação? Eu acho que falar em destino hoje em dia é muito complicado, porque se a gente for fazer uma linha do tempo, há 5 dias atrás, a gente jamais, 5, 6 dias atrás, no sábado,
a gente jamais, todos nós, não iríamos saber o tamanho da situação, o tamanho da guerra que viria. O que a gente pode fazer uma análise é, com certeza, dos próximos dias, de hoje e dos próximos dias, que é o contínuo do ataque aéreo pela Força Aérea de Israelense contra posições do Hamas, e, ao mesmo tempo, a concentração cada vez maior de tropas israelenses, mais de 360, 350 mil homens reservistas chamados, e a mobilização para uma entrada na faixa de Gaza via terrestre cresce cada vez mais, e tudo indica, todas as sinalizações são de uma possível entrada em Israel, em Gaza. A consequência disso, que é a tua pergunta, Paulo, é muito complicado de analisar, porque tem várias opções à mesa, tanto se a gente for analisar do governo israelense hoje, que não é um governo mais de sábado, isso é importante ressaltar para as pessoas que estão nos acompanhando. No dia de ontem, em Israel, foi concretizado um governo de união nacional com a entrada do ex-primeiro-ministro de Defesa de Israel, o Benny Gantz, que hoje em dia faz parte do governo, ele e com seus outros generais que fazem parte de um outro partido que era de oposição, hoje em dia estão dentro do governo. Então, a partir da entrada desse novo governo de coalizão em Israel, a gente consegue ver algumas hipóteses para a faixa de Gaza. Eu acredito que a entrada via terrestre no território de Gaza pelos indícios, pelas declarações, uma eliminação total do Hamas, mas o que vai acontecer depois, se vai ser uma volta do Fatah para a faixa de Gaza, que foi expulso pelo Hamas em 2007, isso é importante ressaltar, pode ser uma possibilidade possível, mas eu acredito que a gente está muito longe ainda do final desse conflito e do que pode ainda acontecer. Tem muito chão e muita estrada ainda para rodar nos próximos dias e nas próximas semanas ainda. Todas as respostas ainda no médio ou longo prazo ainda são todas muito incertas ainda, mas o que eu disse e repito, os ataques aéreos vão continuar e possivelmente nos próximos dias uma entrada terrestre fica cada vez mais evidente. Muito bem, vamos voltar a falar com o Marcos aqui. Coloca ele na tela para mim, Edu, para eu poder conversar com o Marcos. Ô Marcos, pergunta muito objetiva, mas que eu acho que a resposta talvez não seja tão simples assim. Qual é o objetivo final de Israel? A gente está falando do quê? Da morte dos líderes terroristas, do fim da organização Hamas, do que a gente está falando de objetivo final? Antes de você me responder, eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 34 minutos. A gente está numa cobertura intensa da guerra que acontece em Israel, já está no seu 6º dia. A gente está conversando aqui com especialistas, o nosso time todo aqui do Morning Show, e agora batendo um papo com o Marcos Susskind, ele que está lá em Israel, e eu fiz uma pergunta para ele: qual que é o objetivo final, o objetivo central de Israel nesse conflito? Me responde, Marcão. Veja, nós temos mais de um objetivo nessa situação. O primeiro objetivo, logicamente, é o objetivo humanitário. Nós temos entre 130 e talvez algum número próximo de 200 israelenses reféns do Hamas. Entre esses reféns, nós temos homens, temos mulheres, temos adolescentes, temos bebês de 6 meses de idade, temos idosos, inclusive pelo menos 2 que sobreviveram ao Holocausto e que pela idade deles estão no fim da vida, já ultrapassaram os 90 anos de idade e estão como reféns. Nossa primeira prioridade como Estado e como judeus é trazer os reféns de volta para Israel. Essa, sem dúvida, é a prioridade. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante nessa guerra. Infelizmente, com quem quer te matar, nada funciona. Nós já tivemos diversos entreveros com o Hamas. Nenhum deles começado por Israel, é importante mencionar isso. Sempre Israel reagiu. E o mundo viu destruição tremenda da infraestrutura lá em Gaza, que faz um sofrimento inacreditável para a população civil. Como consequência, o mundo fez jorrar
bilhões de dólares para dentro da faixa de Gaza para reestruturar o que foi destruído e para refazer a infraestrutura do país. Com esses bilhões de dólares, não foi construída sequer uma nova estação de tratamento de água. Não foi construída sequer uma única usina de produção de energia elétrica. Não foi construído sequer um único hospital. Mas foram construídas 108 escolas. Só que nenhuma escola construída pelo governo de Gaza. As 108 escolas construídas, sem exceção, foram construídas pela ONU. Onde foi parar todo esse dinheiro absurdo que entrou dentro de Gaza para a reconstrução do país? Infelizmente, ao invés de reconstruir o país, foram construídos túneis de ataque, foram construídos milhares de mísseis, como esses 5.300 que já foram atirados contra nós e outro tanto que provavelmente eles têm estocados lá. Foram contratados milhares de cidadãos de Gaza para fazerem parte das forças terroristas, e ao entrar na força terrorista ele tem salário, porque ele tem que alimentar a família dele, ele tem investimento, ele tem armamentos, ele tem alimentação. Todo esse dinheiro chegou através dessa ajuda humanitária. Portanto, não há dúvida que nova ajuda humanitária não vai ser destinada para a população civil de Gaza, que sofre, não é só sofre por causa dos ataques de Israel, sofre pela ditadura de um grupo terrorista. E para aqueles da vossa audiência que não conhecem, Israel devolveu a faixa de Gaza para a autoridade palestina em 2005, retirando todos os judeus de lá. Retirou o exército, retirou a polícia, retirou os agricultores, os alfaiates, os eletricistas, os donos de farmácia. Não sobrou um único judeu lá. O território ficou sobre 100% da administração da autoridade palestina. Ocorre que 2 anos depois da saída de Israel, o movimento terrorista Hamas entrou em guerra civil com a autoridade palestina, que foi expulsa de dentro da faixa de Gaza. Não foi expulsa só a autoridade palestina, que é a autoridade política. Foi expulso também o movimento Fatah, que é o braço militar da autoridade palestina e que era responsável pela segurança dos cidadãos. Aliás, um número muito grande dos dirigentes do Fatah foram fuzilados. 150 dirigentes do Fatah que sobreviveram, altos dirigentes que sobreviveram graças a Israel, que os tirou de lá, levando-os para a Cisjordânia. Então, o povo palestino não é quem está em guerra com Israel. A autoridade palestina não pisa dentro de Gaza. Quem manda em Gaza são os terroristas do Hamas. E depois dessa campanha, me parece que a única solução é realmente exterminar a liderança do Hamas e tirar o Hamas da posição Perfeito. De chefe de Estado de Gaza, devolvendo isso à autoridade palestina. Perfeito. Marcos, muito obrigado, viu, pela sua participação. O Marcos está participando aí de vários programas aqui na Jovem Pan e hoje deu mais um tempo aí do dia dele para conversar com a gente. Obrigado, Marcos. Um abração para você.